Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então dando sequência aqui pelo portal Silvio Sandi, terceiro bloco da nossa aula número 9, aula em que nós estamos resolvendo questões na parte de valor presente líquido, taxa interna de retorno, equivalência de capitais, situações envolvendo fluxo de caixa, enfim. Aula importantíssima, pois a gente coloca em prática tudo que nós vimos aí na forma de teoria no nosso encontro anterior. Então, vamos seguindo. Nosso bloco anterior a gente tem uma atenção especial aí a uma situação em que a gente tivesse que fazer cálculo da taxa interna de retorno. Então, dentro desse bloco, a gente volta falando de taxa interna de retorno. Só que numa questãozinha teórica aplicada pelo CESP aí agora, no ano de 2018. Vejam aí o que apareceu nesse concurso da EBSER, prova para o cargo de técnico em contabilidade, aplicada em maio de 2018 pela banca CESP. Ele diz que a taxa interna de retorno é utilizada no cálculo do valor presente líquido para determinar se o projeto deve ser aceito. Opa, peraí que ele aqui tá brincando com você. Mas, moçada, o gabarito correto é letra E. Ah, Bruno, eu achei que fosse a taxa... Não, deixa eu te falar uma coisa. Não necessariamente é a taxa interna de retorno que você utiliza no cálculo do valor presente líquido. Não é isso, não. A gente tem o que a gente coloca como sendo a taxa mínima de atratividade. A taxa que eu tenho como referência para o meu investimento. É essa taxa que eu utilizo no cálculo do valor presente líquido. O que vai acontecer é que se o meu valor presente líquido for zero, aí eu vou dizer que aquela tal taxa é a taxa interna de retorno. Mas não necessariamente para fazer cálculo de VPL, tanto que a gente fez aí na nossa aula anterior e agora aqui já dentro dessa aula com algumas questões que a gente já resolveu. Não necessariamente, o cálculo do VPL está intimamente relacionado ao uso da taxa interna de retorno. Então ele vai brincando com vocês aqui com o texto, mas é um item que está errado. Até porque, de novo, são dois critérios, inclusive, que a gente tem de avaliação de investimento, certo? Um que é a análise a partir da taxa interna de retorno e o outro que é o VPL. Então não necessariamente para eu fazer cálculo de VPL, a taxa tem que ser a taxa interna de retorno, ok? Então, para essa que está aqui, não temos maiores problemas. Espero que aí do outro lado você tenha indicado para mim. Então, gabarito correto, letra E, item de prova errado, ok? Próxima. Prova para o cargo de auditor do Estado do Rio Grande do Sul. Cefaz Rio Grande do Sul, provinha de março de 2018, prova do CESP, dizendo que o Pedro tem uma dívida que pode ser paga à vista por R$ 5.100. Ele recebeu uma proposta do credor para pagar em duas parcelas de R$ 2.700, uma à vista e outra daqui a um mês. Nesse caso, a taxa de juros mensal envolvida nesse parcelamento é D, e aí vem as alternativas. Meu amigo, marca asterisco nessa questão, porque é um modelo muito manjado, e foi um presente para quem fez a prova aí de auditor da Cefaz Rio Grande do Sul, porque foi só chegar lá e desenvolver um modelinho que a gente está bem acostumado a fazer. É o primeiro que eu estou trabalhando com vocês aqui nessa sequência de questões, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: sempre que eu tiver uma situação de à vista e de a prazo, sempre que eu tiver à vista e a prazo, qual que vai ser a sacada? Nós teremos que, vou colocar aqui, olha, deveremos igualar os dois fluxos, em uma mesma data. Essa é a sacada quando ele virar e falar que eu tenho a possibilidade de pagar à vista, tenho a possibilidade de pagar a prazo, ou posso pagar a prazo em duas parcelas, sendo uma aqui, outra ali, tem uma outra possibilidade que é pagar em 3 parcelas, blá blá blá. Sempre que o cara criar mais de uma possibilidade de pagamento, o que no fundo você tem que fazer é com que os dois projetos sejam equivalentes. A gente vai lidar com a questão da equivalência de capitais. Só que a gente viu na nossa aula anterior, na parte teórica, que a equivalência de capitais ela acontece numa determinada data. E que no caso de juros compostos, por exemplo, que essa data é indiferente. Professor, mas ele não falou aqui se o regime de juros é simples ou composto. Isso ele não falou e eu posso te falar por quê? Porque o tempo máximo de variação aqui das parcelas é de um mês. Você se lembra do que a gente falou lá no nosso módulo da parte de juros simples e de juros compostos?
que quando o período é de um mês, que há igualdade entre o montante, a juros simples e a juros compostos? Pois bem, esse é um dos motivos para ele não ter falado com você sobre o regime de juros, é porque não faz diferença mesmo, certo? Então aqui, o segredo é, falou de à vista, falou de a prazo, ou falou de um a prazo que pode pagar de 2 vezes, um a prazo que pode pagar de 50 vezes, o que você vai ter que fazer é igualar os dois fluxos em uma mesma data. Então aqui eu vou desenhar, ok? Ele coloca pra gente que o Pedro tem uma dívida que pode ser paga à vista por 5.100. Então tá aqui, olha, à vista é como se o cara tivesse que fazer um desembolso de 5.100 reais. Já a prazo ele coloca que ele pode pagar em 2 parcelas de 2.700 reais. Ele pode parcelar isso que tá aqui em 2 de 2.700, mas aí ele deixa claro que sendo uma à vista, ou seja, se uma é à vista, é porque a gente tem uma entrada, perfeito? E outra daqui a um mês. Outra daqui a um mês, 2.700. Bem, quando eu falo para vocês igualarem numa mesma data, a gente sempre vai sugerir então que vocês joguem para a data futura. Caso, entendo, caso eu não tenha nenhum indicativo aqui no enunciado de valor aproximado, então, por exemplo, se ele colocasse, sabendo que 1,05 é igual a tanto, ou que 1,05 elevado a menos tanto é tanto, aqui eu não tenho nenhum tipo de informação no enunciado. Então, quando tiver que partir da gente o cálculo todo, a gente sugere que vocês joguem para uma data futura. Então eu vou igualar, vou colocar aqui, olha, igualando os dois fluxos na data 2. Igualando os dois fluxos, aliás, na data 1, ok? Igualando os dois fluxos na data 1. Então tenho aqui a data 0, data 1. Se eu for jogar os dois, aí se liga, os dois fluxos têm que ir para a data 1. Então esse 5.100 eu teria que jogar para a data 1. Ficaria 5.100 que multiplica 1 mais a taxa, ok? Igual, que aí ali naquele primeiro fluxo só tinha esse, igual, aí eu vou fazer o segundo fluxo, vou pegar aquele 2.700 e vou levar para uma data futura. Então fica igual a 2.700, que multiplica 1 mais I, mais o 2.700, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês uma saída só para comentar um detalhezinho que algum de vocês aí já possam estar questionando. É o seguinte, meu Deus, mas por que o Bruno não fez a diferença ali entre os 5.100 e o 2.700? Eu acho mais fácil fazer a diferença entre os 5.100 e o 2.700. Então eu vou te explicar. Para quem está pensando em fazer essa diferença aí do 5.100, esse 5.100, olha, para esse 2.700, a gente vai ver que realmente é possível. Mas eu vou te mostrar que de qualquer maneira, mesmo quem internalizar essa ideia que está aqui, acaba chegando lá de qualquer maneira. Então, vou pegar esse 2.700 que está aqui, olha, que multiplicando 1 mais I, e vou passar para o primeiro membro. Então eu ficaria com isso aqui, olha, 5.100 que multiplica 1 mais I, menos 2.700 que multiplica 1 mais I, tudo isso que está aqui vai ter que ficar igual a 2.700, ok? 5.100 menos 2.700, se você fizer essa diferença, você vai ver que vai ter que dar 2.400. Então eu fico com 2.400 que multiplica 1 mais I, tudo isso fica igual a 2.700. Está claro para vocês por que é 2.400 que multiplica 1 mais I? Porque olha para esse 1 mais I como se fosse x e olha para esse 1 mais I como se fosse x. É como se eu estivesse fazendo 5.100x menos 2.700x. Teria que dar 2.400x, né? Porque o x é como se fosse um termo comum. Então aqui o 1 mais I é como se fosse o termo comum. Então eu coloquei 2.400 que multiplica 1 mais I igual a 2.700. De onde então a gente conclui que 1 mais I teria que ser 2.700 dividido por 2.400. Bom, 2.700, se você for dividir por 2.400, você vai poder trocar, dividir, cortar, aliás, né? 0 com 0, daria para dividir por 3, a gente acaba chegando em 9/8.
Então, 1 mais i acabou ficando igual a 9/8. Se quiser, pode dividir aí esse 9 pelo 8. O 9 pelo 8 vai ter que dar 1, sobra 1. Acrescenta um 0 e põe uma vírgula. 10, se eu for dividir por 8, vai dar 1. 1 vezes 8 vai dar 8, para 10 vai sobrar 2. Acrescenta um 0, 20 por 8 vai ter que dar 2. 2 vezes 8 vai dar 16, para 20 vai sobrar 4. Acrescenta um 0, 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, aqui eu acabei descobrindo que 1 mais i é igual a 1,125, de onde a gente conclui que o i teria que ser 0,125, ou seja, que essa taxa que está aí era uma taxa de 12,5%, ok? Taxa de 12,5%, isso que aqui fez então com que o gabarito correto fosse a letra B de bola, certo? Então aqui, deixa eu explicar para vocês alguns detalhes. Gente, o que eu sempre coloco para vocês é o seguinte, eu tenho que apresentar para vocês uma saída padrão, certo? O que você, dentro da saída padrão, conseguir enxergar de maneira mais imediata, perfeito, aí fica a seu critério, mas eu tenho que te dar uma saída padrão. Então é o que eu falei, essas questões que tratem de comparação de opções de pagamento, o que você faz? Enfia na sua cabeça que você vai sempre igualar os dois projetos que você estiver comparando numa mesma data, certo? No caso, como a gente lidou aqui como se fossem juros compostos, se for uma situação específica de juros simples, ele vai ter que propor em qual data que ele quer essa equivalência. Mas, vou te ser sincero, é muito difícil da gente trabalhar com esse tipo de exercício simplesmente como equivalência em juros simples, ok? A maioria das questões que a gente vai ter esse modelo vai acabar envolvendo juros compostos, porque aí o cara te dá a liberdade para você escolher a data que você quer. A partir daí, de novo, o que você conseguir pular a etapa, melhor. Então, o lance que eu falei de subtrair. O que eu sempre falo com vocês? Na matemática financeira, a gente sempre pode somar ou subtrair valores que estejam em uma mesma data. Então, aqui na data zero, por exemplo, eu tinha um capital de 5.100 no à vista e eu tinha um capital no a prazo de 2.700. O que a gente entende é que há uma diferença de R$ 2.400 e que essa diferença de R$ 2.400 sobraria para o pagamento à vista. O 5.100 ele é R$ 2.400 do que maior do que o 2.700. Então é como se eu sumisse com esse 2.700 e trouxesse para cá simplesmente quem? O 2.400. Então, imagino, inclusive, que muitos de vocês tenham pensado assim, Bruno, eu só fiz isso, olha, fiz a diferença, vi que dava 2.400. Aí depois, professor, eu usei até uma regrinha de 3, porque aí eu coloquei assim, olha, 2.400 era 100% e aí 300 era X%. Como assim, gente? De onde que esse povo tirou isso? Ó, 2.400 era o à vista, que era como se fosse o 100%. Aí eu vi que depois de um mês, o cara me cobrou R$ 2.700. Então é como se ele tivesse aumentado R$ 300 de juros. Então 300 eu fiz equivaler a X%, que ia dar 12,5%. Achei muito mais fácil do que dar essa volta toda que você deu aí, Bruno. Então aqui, digamos o seguinte, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Só que quando você faz isso direto, é como se você estivesse jogando muita coisa de cabeça. Aqui eu fui colocando tudo no papel. Porque todo esse raciocínio, ele está esquematizado aqui no papel. Quando você faz aqui, olha, esses 5.100 que multiplicam mais i menos 2.700, é como se fosse o que você de cabeça encontrou 2.400. Quando você vira e fala que vai para a regra de 3, pegar o 2.400, multiplicar por x, dividir pelo 300 vezes 100, é como se fosse esse processo que eu estou envolvido aqui, olha. Porque aqui é como se o meu 3 fosse multiplicar 1 mais i, que é como se fosse esse momento em que você está pegando o seu 300 para multiplicar pelo 100%. Então, a gente está tudo fazendo a mesma coisa. Só que às vezes a forma de enxergar de um é um pouquinho mais rápida que a do outro. E aí vai ficar a critério de vocês, a segurança que vocês têm aí com a matemática para poder tentar driblar um pouquinho o seu examinador. Mas, para mim, o mais importante, independentemente de como tenha sido a sua saída, é deixar registrada a ideia. Falou de à vista, falou de a prazo, guarda que você tem que igualar os dois fluxos em uma mesma data. A gente vai usar demais essa ideia ao longo dessa aula e em outros momentos aqui no curso. Perfeito?
Matamos essa? Então, gabarito correto para essa que está aqui, letra B de bola, vem comigo, vamos embora. Prova para analista judiciário, TRE do Paraná, provinha organizada pela FCC, e o enunciado vem dizendo que uma geladeira está sendo vendida nas seguintes condições: preço à vista, R$ 1.900, condições a prazo, entrada de R$ 500 e pagamento de uma parcela de R$ 1.484 após 60 dias na data da compra. A taxa de juros simples mensal cobrada na venda a prazo é de... E aí eles jogam para a gente aqui as alternativas. Então, de novo, eles vão lidar com a vista, vão lidar com a prazo e vai pedir para a gente descobrir aqui qual que é a taxa. Sendo que eles estão falando para a gente da taxa de juros o quê? Da taxa de juros simples. Então, mais difícil de acontecer? Sim. Impossível de acontecer? Não. Tá aqui então o exemplo para mostrar que a gente pode ter também essa situação envolvendo juros simples. Mas, mesma história, tem o à vista e tem o a prazo. Então começa à vista, preço à vista. No à vista, eu vou colocar o quê? O 1.900, ok? Já no pagamento a prazo, a gente tem que desembolar quanto? Tem que desembolar uma entrada de 500. Então, ó, uma entrada de 500 e mais uma parcela de 1.484 após 60 dias. Após 60 dias, então tá aqui, olha, 1.484 após 60 dias é como se fosse após 2 meses, ok? Então nós temos aqui data zero e depois de 2 meses nós temos aí uma parcela de R$ 1.484. O que eu vou fazer? Mesma história, não é à vista e a prazo? O que é o combinado? Eu vou igualar, então tá aqui, olha, igualando os dois fluxos em uma mesma data. Eu vou optar por igualar os dois fluxos na data 2, igualando os dois fluxos na data 2. Professor, mas não é juros simples? Não vai dar diferença se você jogar para a data 0 ou para a data 2? Entendam. Quando a gente estiver, fica atento, quando eu estiver falando do cálculo do capital, então se eu estivesse falando, por exemplo, eu preciso descobrir qual que é a parcela. Se eu estiver falando do cálculo do capital, a data vai ser fundamental. Agora aqui ele está pedindo a taxa. No caso de pedir a taxa, aí a gente vai ver que é indiferente a questão da data. Por quê? Porque a taxa ela é a mesma em todo o fluxo. Então cuidado para não se confundirem. O que a gente fala sobre propriedade do juros simples é sobre a questão da equivalência de capitais, que os capitais seriam diferentes em datas diferentes no regime de juros simples, enquanto os capitais são os mesmos no regime de juros compostos. Agora, com relação à taxa, como a taxa é única para todo o fluxo, tanto faz a data que vocês vão escolher. Então, eu vou igualar os dois fluxos na data 2. Aqui, para poder diversificar e te mostrar possibilidades de resolução, eu vou fazer conforme eu falei que era possível na questão anterior. Você pode pegar, por exemplo, deixar indicado para mim, então, Bruno, então eu vou pegar aquele 1.900 e vou multiplicar por 1 mais a taxa vezes 2. É isso? Isso mesmo, você não tem que jogar isso tudo para a data 2, que foi a data focal que eu escolhi. Então, como são os juros simples, o fator do regime de juros simples é 1 mais a taxa vezes o tempo mesmo. Então tá certinho, 1.900 que multiplica 1 mais I vezes 2. Tá certo. Só que a questão aqui é o seguinte, você teria que fazer o mesmo com 500, não é? 500 que multiplica 1 mais o I, que é a taxa, vezes 2. Então o que vai acontecer? Vai chegar num ponto em que você vai ter que passar o 500 subtraindo. Então, se você quiser já fazer de uma vez, não tem problema. Então, por isso que eu estou falando. Vamos deixando indicado aqui as saídas diferentes para vocês irem depois escolhendo qual que vocês preferem. Aqui, quer cancelar esse 500 do segundo fluxo e diminuir 500 nesse fluxo, deixando entender que na data 0 aqui no à vista eu tenho 1.400? Tá valendo. Fiz a diferença. 1.900 menos 500, que dá 1.400, ok? E a partir daí a gente pega então o 1.400
e capitaliza ele por 2 períodos, olha. 1.400 que multiplica 1 mais I vezes 2 igual a 1.484. Então, eu estou utilizando aqui o fator do regime de juros simples, que é 1 mais a taxa vezes o tempo. Daqui, então, a gente vai chegar à conclusão de que 1 mais 2i teria que ser igual a 1.484 dividido por 1.400. Com isso, eu chego à conclusão de que 1 mais 2i tem que ser 1.484 dividido por 1.400. Isso aqui vai ter que dar 1,06. Então, 1 mais 2i é igual a 1,06. De onde a gente vai concluir, então, que 2i tem que ser 1,06 menos 1. Logo, 2i tem que ser igual a 0,06. E assim você vai concluir que o i tem que ser 0,06 dividido por 2. 0,06 dividido por 2 tem que ser 0,03. E esse 0,03 acaba sendo igual a 3%, certo? O 3% fez, então, com que o gabarito correto para essa questão que está aqui fosse a letra D de dado, ok? Então, em juros simples, quem deixa de pagar, por exemplo, à vista R$ 1.900 e paga a prazo 500 na entrada e 1.484 depois de 2 meses, acaba pagando uma taxa mensal de 3%. Percebeu qualquer jogada? Pegue os 2 fluxos, escolha uma data e iguale esses 2 fluxos nessa mesma data. No caso da taxa, a questão pediu taxa, você vai sempre lembrar que descobrir taxa independe da data. Seja juros simples ou seja juros compostos. Descobrir taxa para o fluxo vai ser independente da data. Cuidado com questões que peçam capitais. Se ele te perguntar, então qual tem que ser o valor de tal parcela? Se for em juros simples, o valor de tal parcela, aí ele vai ter que te direcionar em que data que ele quer essa parcela, porque aí a equivalência e a igualdade entre os 2 fluxos acabaria gerando valores diferentes e conclusões diferentes se você fosse optando por escolher as datas, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui então, letra D de dado, próxima. Prova da Cefaz Piauí, concurso de auditor da Fazenda Estadual, concurso de 2015, questão dizendo que uma pessoa deve a um credor 3 parcelas de R$1.000 consecutivas de mesmo valor nominal, R$1.000 cada, a primeira a vencer daqui a 30 dias. Deseja hoje substituí-las por 2 pagamentos iguais entre si, um com vencimento para daqui a 2 meses e outro para daqui a 4 meses. Usando o critério do desconto racional composto, com taxa de 5% ao mês, o valor X de cada uma dessas 2 prestações em reais é tal que... E aí vem aqui as alternativas. Então, questãozinha também comum, onde a gente vai fazer substituição da dívida. Ele coloca então para mim que o cara tem 3 parcelas de R$1.000. Vamos deixar indicado aqui, olha. A brincadeira é o seguinte, tem 3 parcelas de R$1.000, sendo que a primeira vence daqui a 30 dias. 1, 2, 3. Então, nós teríamos uma saída na data 1, outra na data 2, outra na data 3. Saídas aqui, então, de R$1.000, ok? 1.000, 1.000, 1.000. Eu vou, então, substituir essas 2 parcelas por 2 pagamentos iguais. Um com vencimento para daqui a 2 meses, então aqui na data 2 vai ter um pagamento, e outro para daqui a 4 meses. Então, nós temos aqui, olha, um pagamento X e um outro pagamento de igual valor X também, certo? Na data 2... na data 4. O que ele pergunta para vocês, então, é qual que vai ser o valor desse X, sabendo que a taxa é de 5% ao mês e que o desconto é o racional composto, que é o que a gente já utiliza mesmo, sempre falo com vocês, quando a gente trabalha com movimentação de capitais no fluxo de caixa, a gente já meio que coloca o desconto racional composto como sendo a nossa referência, tendo em vista que a gente multiplica ou divide em juros compostos por 1 mais I elevado a T, que é o fator básico, o fator demonstrado na matemática financeira. Por isso que a gente entende que ele é o fator do desconto racional, que a gente tanto falou durante as nossas aulas aí de descontos, ok? Então aqui, moçada, é o mesmo esquema. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que igualar esses 2 fluxos em uma mesma data. Escolhe a data
e manda ver. O que eu ia ter que fazer? Bom, vou sugerir igualar esses fluxos na data 4. Quando a gente tem datas diversificadas assim, tem gente que às vezes pensa o seguinte, Bruno, não seria mais fácil a gente escolher uma data intermediária, porque aí a gente multiplica, talvez a potência não fique tão grande e tal. Confia em mim, dá na mesma. Entre jogar tudo para antes, jogar tudo para depois, confia em mim, joga sempre tudo para depois. Se você não tiver nenhum tipo de cálculo aproximado no enunciado para te ajudar, opta sempre pela data mais distante. Nessa história de, por exemplo, eu vou jogar para uma data intermediária, porque um fica multiplicando o outro dividindo, o tal que fica dividindo, depois você ia ter que fazer MMC, e quando fosse multiplicar ou no denominador, para lá, ia acabar aparecendo a potência do mesmo jeito. Então você fica só dando volta para chegar onde eu já ia chegar mesmo. Então se a gente for igualar os fluxos na mesma data, eu teria 1000, que é como se fosse esse 1000, só que eu vou ter que levar lá para a data 4, então esse 1000 vai ficar multiplicado por 1,05 elevado ao cubo, ok? Mais o outro 1000, que vai ficar multiplicado por 1,05 ao quadrado. Aqui, já reforço que se você quisesse deixar indicado que na data 2 você tem 1000 menos x, pode. Lembra que a gente pode subtrair um de outro? Então, se você quisesse, poderia fazer o 1000 menos o x, ok? Eu vou deixar indicado aqui, normalmente agora passo a passo. Olha, pega o primeiro 1000, leva 3 períodos. Pega o segundo 1000, leva 2 períodos. Então, 1000 que multiplica 1,05 ao quadrado. Mais, pega o terceiro 1000 e leva ele por um período. Então, 1000 multiplicado por 1,05. Tudo isso vai ter que ficar igual a o x. Esse x eu vou ter que capitalizar por 2 períodos. Então, fica x que multiplica 1,05 ao quadrado mais o próprio x, que já está lá na data 4, ok? Então, como ele deseja substituir por 2 pagamentos iguais, eu coloquei os dois como se fossem x, um com vencimento para daqui a 2 meses, então um na data 2 e o outro para daqui a 4 meses, o outro na data 4. Da data 4 acabou sendo o próprio x. Aqui não ia ter muito milagre não, tá? Vocês estão percebendo aqui, olha, que a gente não teve nenhum indicativo de aproximação, não tinha tabela financeira na prova, então, meu amigo, infelizmente, ia ter que fazer o cálculo do 1,05 ao cubo. Como eu sempre falo para vocês, você pode tentar pelo menos minimizar o seu problema. 1,05 ao cubo, você pode entender como se fosse 1,05 ao quadrado vezes 1,05. Fala minimizar o seu problema porque o 1,05 ao quadrado você tem um esqueminha para calcular, que é 1, primeiro dobra, depois eleva ao quadrado, né? 5 se eu for dobrar dá 10, 5 elevado ao quadrado dá 25, então não ia ter muita saída. A gente ia ter que multiplicar esse 1,1025 pelo 1,05. O resultado que você ia encontrar com todas as casas, sem nenhum tipo de aproximação, seria 1,117625, ok? Sem nenhum tipo de aproximação, o resultado correto seria esse, olha, 1000, que multiplica 1,157, mais o outro 1000, que ficaria multiplicado por 1,1025, mais o terceiro 1000, que ficaria então multiplicado por 1,05, e aí tudo isso então ficaria igual a x, que multiplica 1,1025, mais o próprio x. A partir daí, para você não ter que ficar fazendo tanta conta, no primeiro membro da equação é como se você pudesse colocar o 1000 em evidência. Então veja se você concorda comigo, é como se fosse ficar 1000 que multiplica 1,1572625 mais, porque aí se eu colocar o 1000 em evidência, o 1000 tem que depois ficar multiplicando esse, mais esse, mais esse, ok? Então, mais 1,1025 mais 1,05. E aí tudo isso acaba ficando igual a o x que multiplica 1,1025 mais o x que multiplica 1 é como se fosse o x que multiplica 2,1025, né? Se eu for somar esse 1,10 com esse 1, acaba dando 2,1025. X que multiplica 2,1025. Então eu passo a ter 1000 que vai multiplicar a soma dentro desse parênteses 1,57625 mais 1,1025 mais 1,05.
vou precisar que você confira aí depois, deu 3.310, que acaba ficando igual a x que multiplica 2.1025. Isso aí vezes 1.000 acaba dando 3.310, confira aí, olha, 3.310,125, que é igual a x que multiplica 2.1025, e o x, então, seria o resultado dessa divisão, olha, 3.310,125 dividido por 2.1025, ok? O x, então, acaba sendo, isso aqui dividido por 2.1025, moçada, daria 1.574,37, ok? Sim, a questão em si, a ideia, foi o que inclusive muitos que foram fazer essa prova da Cefaz Piauí na época comentaram, né, Bruno? A questão em si, eu matei ela rapidinho, porque a ideia dela era bem simples mesmo, né? Era só pegar, jogar tudo para uma mesma data, mas a dificuldade foi nos cálculos. Pois é, então tá aí, olha, concurso de Secretaria de Fazenda, que é totalmente a nossa praia aqui dentro do portal, certo? É importante, então, que vocês enxerguem que vão ter questões onde realmente o que vai pegar vai ser o cálculo. A gente está aqui diversificando, tem questões que às vezes exigem um pouquinho mais de raciocínio, mas a gente está vendo que um ponto decisivo realmente na sua prova de matemática financeira é a questão dos cálculos, então por isso que a gente tem que estar treinado, certo? Gabarito correto para essa que está aqui foi letra B. Aí, não sei se alguém aqui fez algum tipo de aproximação, se por conta dessa aproximação acabou tendo uma alteração de gabarito, porque aqui ele vai colocando os intervalos, mas eu arredondei aqui, enfim, acaba que eu pulei de uma alternativa para outra. Não sei se aconteceu, o valor correto teria que ser esse aí, 1.574,37, o que justificou então o lançamento deles do gabarito letra B como sendo o oficial para essa questão. Perfeito? Maravilha, meus queridos! Fecho com vocês por aqui mais esse bloco. Já já a gente continua dando sequência aqui pelo portal Silvio Sandi. Tudo de bom para vocês, um forte abraço. Fui!